Bom dia, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo estudo das cartas de Paulo e a gente já começou a estudar Gálatas. E aí, antes de eu começar aqui os nossos trabalhos, eu vou pedir para o pastor Vanderlei fazer uma oração para a gente estar dando início. Pastor. Amém. Amém. Primeiramente, eu quero só louvar a Deus por esse tempo maravilhoso, esse sol maravilhoso, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de aprendermos mais a palavra de Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Pai. Pai amado, por essa oportunidade que nós estamos tendo, estamos aproveitando, Pai, de aprender mais da tua palavra. Especialmente agora, Pai amado, nesse período, no livro de Gálatas, Pai. Eu quero pedir, Pai, sabedoria para o irmão Marcelino, para o irmão Edgar, para nos ensinar. Pai amado, de tudo aquilo que nós vamos aprender, Pai, que nós possamos colocar em prática. Estou abençoando todos que estão participando da Escola Bíblica Dominical e aqueles que irão também participar. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Então, nós estamos aqui iniciando. Bom, a gente já iniciou, a gente está aqui nessa carta de Gálatas, né? Aqui na nossa estante, né, da Bíblia. A gente está vendo aqui que ela é dentro das 13 cartas de Paulo, aqui na Bíblia, ela é a quarta carta, né? A gente sabe que essa ordem é uma ordem por tamanho, né? Não é cronológica. E aí, aqui dentro do nosso índice, né? A gente vê aqui o nosso índice. A gente falou já do público-alvo, né? Para o público-alvo das cartas de Paulo, que são 13. 9 são para igrejas e 4 são para pessoas. Um detalhe da carta de Gálatas aqui não foi para uma igreja, foi para uma região lá de Gálatas, né? E lá em Gálatas, a gente falou de 4 cidades, né? Que Paulo fundou a igreja, né? Aí a gente falou da cronologia também, né? Das cartas, né? E dentro a gente falou que na cronologia das cartas, né? A primeira carta que ele escreveu foi essa, né? A de Gálatas. Então, na questão cronológica, essa foi a primeira carta. Mas ali na nossa estante, né? Ela aparece na quarta posição por uma questão mera de tamanho mesmo, né? E aí a gente analisou um pouco o momento do histórico. A gente falou sobre as viagens missionárias de Paulo, né? Lembra que a gente falou que são 3, né? E foi na primeira viagem que ele visitou aquelas 4 cidades, né? Que a gente comentou, das 4 cidades que ele plantou igreja, lá naquela região. E a gente falou também que nessas viagens missionárias, né? Foi no final da primeira que a gente teve lá uma questão que a gente foi verificar aqui no livro de Atos. A gente leu aqui o capítulo 13 e o 14 de Atos, para a gente conhecer a viagem de Paulo, a gente viu as cidades que ele passou, e no capítulo 15, né, a gente leu para a gente entender o problema que estava sendo naquele momento. A gente falou de algumas coisas importantes que vão embasar o entendimento da leitura da nossa carta. E aí, lá, né, dentro das viagens missionárias de Paulo, a gente mostrou esse mapinha para a gente, né, a gente entender onde é que nós estávamos aqui, né? Aqui a gente está falando da Europa, né? Aqui é a Itália, aqui é a Macedônia, aqui em cima é a Europa. A gente viu aqui as principais cidades das cartas de Paulo, né? Que a gente vê aqui Tessalônica, Filipos, né? A gente vê aqui Corinto, Éfeso, né? Colossos. E aqui na Galácia, né? Essa região aqui é que a gente está falando sobre os Gálatas. Aí a gente mostrou as 4 cidades também envolvidas na primeira viagem de Paulo, né? Que foi Derbe, Icônio, Listra e Antioquia. A gente leu
essas 4 cidades quando a gente estava lendo lá em Atos, capítulo 13 e capítulo 14. E aí a gente fez uma introdução focado, né, depois que a gente falou das viagens missionárias, a gente focou na carta de Gálatas. A gente fez uma pequena introdução, a gente falou das regiões, a gente falou da onde Paulo passou, a gente falou quem foi com Paulo, foi Paulo e Barnabé que estiveram nessas regiões. Na segunda viagem ele já foi com Paulo, o Paulo já foi com Silas. Na terceira viagem a gente já falou sobre Timóteo e Tito, enfim. E aí a gente está falando um pouco do propósito da carta, né? A carta tem 6 capítulos, né? É curta, mas ela tem basicamente 2 propósitos. Um é defender o apostolado dele, né, as credenciais de Paulo, e outro defender o verdadeiro evangelho. É isso que a gente conversou um pouco. Por que que ele fala sobre ele? Porque ele estava sendo questionado na época, né? Ele não estava, eles não estavam, eles estavam questionando Paulo, porque Paulo não era um dos apóstolos que viveu naquela época com Cristo, ele veio depois. Então, Paulo fala um pouco dele, né? A gente vai ver aqui, lendo as cartas, a gente vai entender isso. No capítulo 1 e 2, a gente vai ver bastante isso. No capítulo 3 e 4, ele vai falar, sim, sobre o verdadeiro evangelho, sobre o problema da distorção que estava tendo na época. E no capítulo 5 e 6, ele fala sobre essa nossa liberdade cristã com Cristo. Com Cristo nós somos livres. É isso que ele vem colocar. Ele vem colocar uma nova aliança, né? Uma mudança muito brusca do que está acontecendo com a vinda de Jesus. Então, e essa liberdade que nós temos, a gente vai falar sobre isso. Então, quando a gente falou um pouco sobre esse propósito, a gente falou do Concílio de Jerusalém, pedi para vocês lerem Atos 15. Por quê? Porque diante daquele tema, que para ser salvo, o que estava acontecendo? Os judeus estavam entendendo que para ser salvo tinha que acreditar em Cristo, mas tinha que virar judeu. Tinha que ser circuncisado e tinha que seguir à risca as regras de Moisés, as leis de Moisés. E é sobre essa questão que Paulo chamou a atenção, que não é bem assim, a salvação é pela graça. E aí, nessa época, no ano 49, teve essa reunião, primeiro concílio lá, a reunião dos apóstolos, dos presbíteros, lá em Jerusalém, onde eles produziram lá um documento para ser lido nas igrejas. Bom, e aí, a partir daí, é que a gente, entendendo esse conceito, agora a gente vai partir para a leitura, e aí a gente vai comentando e entendendo isso. Então, esse foi o embasamento inicial que a gente fez nos domingos passados, e aí hoje a gente vai entrar na leitura da carta, tá bom? Então, lembrando aqui o nosso índice, né? A carta tem 6 capítulos. O capítulo 1 e 2 a gente vai falar um pouco sobre Paulo. E no capítulo 3 e 4 a gente vai falar bastante sobre o evangelho, como ele chama de o verdadeiro evangelho, que estava tendo distorções. Bom, e aí o primeiro capítulo, né, ele tem 24 versículos. Então a gente vai aqui lendo em bloquinhos e conversando um pouco sobre ele. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente fazer a leitura da carta? E agora a gente vai entrar no que está escrito, conteúdo mesmo. Se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre contexto, pode falar, tá bom? Senão a gente segue a leitura aqui. Marcelino, Oi? talvez assim, mais para posicionar mesmo por que tudo isso estava acontecendo nessa carta, né? A gente tem ali uma época em que depois a gente vai contar tudo isso, mas só para posicionar, né? Nessa época o evangelho estava se espalhando ali pelo Império Romano, né? E aí muitos judeus, não judeus, começaram a aceitar Jesus ali, né? E aí nessa discussão toda, os judeus, né, começaram a falar sobre o que deveria ser feito, né, na igreja conforme ela estava se espalhando ali
eles queriam implantar a cultura deles, né, no cristianismo como regra, né? E o circuncidado, né, circuncidar seria algo que seria próprio do cristão naquela época, e Paulo falou não, né? E aí começaram essas divergências aí, né? Então a gente vai ver muito isso aí, uma resposta mesmo do Paulo ali falando contra essas falsas doutrinas, né? Que eram doutrinas que não tinham mais a ver com o evangelho. Então ele vem falando, ele vem denunciando, né? Esse falso evangelho também durante os textos, né? E muitos que estavam se desviando do caminho. Então ele vem defendendo a posição dele de uma forma dura ali, né? Então a gente vai ver muito isso. Mas a base, o principal mesmo, eram os costumes judeus que estavam sendo implantados, né? E a gente vai ver a força de Paulo lutando contra isso, né? Que estava querendo, né, dominar o cristianismo da época, né? Mas basicamente acho que é isso, né, que a gente vai ver, né? Tem muito isso, né? Mas vamos lá? Não, isso mesmo, muito bem colocado. E, inclusive, né, quando ele volta para Jerusalém, lá quando ele conversa com Pedro, né, ele reforçou bem essa ideia até, né, eles entraram ali numa discussão forte, e Pedro também comprou a ideia e falou, não, realmente a gente precisa estar atento para esse ponto, né? Sim, Senão, sim. né, podia acabar sendo, né, o cristianismo podia até se tornar numa nova seita ali, judaica, né, seria mais ainda teria um grupo fechado de pessoas, e não era essa a ideia é que é para todos, é para Sim. judeus e gentios. É Não precisa mais marcar o povo, porque é para todos, porque eles circuncidavam para marcar, sim, né, e não precisa mais isso, não é mais isso, agora é é para um, todos, né? é um alerta, né, Marcelino, para as igrejas de hoje, né, que às vezes estão se judaizando, né? Isso. E isso é muito perigoso para o cristianismo no sentido de desviar o foco, né? Desviar a atenção. Os judeus estão lá com a convicção deles e isso faz parte da cultura deles, né? A gente respeita e tudo. Mas no cristianismo, a implantação de rituais e objetos e coisas que são voltadas para o povo judeu não nos cabe mais, né? Então, Isso. é muito perigoso. Às vezes, eu já fui numa vez numa festa judaica da igreja cristã. Uma vez eu fui, me convidaram tal, e eu cheguei lá, eles entraram com a menorá, entraram com os pães, entraram com, sabe, todo aquele o simbolismo, e vem a arca, e vem isso, vem aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Quando é que vai entrar, quando é que nós vamos falar de Jesus aqui, né? Sabe, não falou de Jesus, falou só da cultura judaica. E eu fiquei meio assim, falei, puxa, perderam uma grande oportunidade de falar de Jesus, não falaram, contaram toda a cultura ali, então isso é muito perigoso, né? A gente tem que respeitar né, a posição dos judeus, mas não implantar na nossa cultura, né? Como se isso passe a ter sentido hoje, né? Porque veio Cristo para que isso tudo, né, tivesse essa nova aliança e tudo isso ficasse para trás, né? Isso serve como cultura, como conhecimento e como base para o nosso entendimento, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que eu ia te falar também, não existe a precisão em questão de datas, né? De quando foi redigida essa carta. Mas a gente sabe, como você falou aí, dessa reunião mesmo em Jerusalém, né? Quando Paulo ali e Barnabé visitaram ali, junto com os outros, né? Junto com os apóstolos ali, se reuniram e cada um foi para um lado levar o evangelho e começar as igrejas nos lugares onde eram determinados por Deus, né? E ali, possivelmente depois dessa reunião, né? Onde tudo foi, onde foram traçadas as diretrizes do cristianismo que a gente tem, né? Nas cartas, né? Vamos lá? Vamos. Mas ainda também completando, a gente falou aqui também, é muito importante o que você está falando, Edgar, sobre essa questão da religiosidade, né? Às vezes o povo lá ele tinha tanta regra nas leis, tanto religiosismo, que eles, às vezes, né, hoje em dia também é assim, você foca mais uma regra do que Jesus. Então, o próprio Jesus, ele deu-nos exemplo quando ele fez um milagre no sábado, por exemplo. E o pessoal questionou ele, porque a regrinha lá não podia fazer nada no sábado, né? E Jesus deixa claro que uma coisa é a questão terrena, outra coisa é a questão espiritual, é a eternidade, é algo maior, né? O cara vai deixar de fazer um milagre
porque é sábado, né? O cara vai deixar de fazer um negócio aqui porque a regrinha tá. Então tinha muita religiosidade. E Paulo, olha só que legal, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Paulo era um desses judaizantes, aí vamos dizer assim, que ele era bem ortodoxo, que ele era firme, ele conhecia a lei, ele conhecia as regras, e por isso ele perseguia a igreja. Mas a gente vai falar mais, né? É legal, legal. Esse tipo de coisa que às vezes atrapalha um pouco, como o Edgar falou, a gente tem que focar em Jesus, né, no que ele trouxe, e não ficar amarrado em pequenas coisas que são religiosidade, vamos chamar assim, né? Doutrinárias, né? Tem muitas Doutrinária, doutrinas isso. que às vezes ultrapassam a mensagem da cruz, ultrapassam aquilo que você tem que falar de Cristo. Então você está mais preocupado com o livrinho doutrinário da igreja do que propriamente anunciar Cristo, ou viver, né, essa nova aliança. Então, isso precisa da ordem, da organização da igreja, mas isso com um sentido de organização. Mas no momento de falar, no momento de agir, no momento de estar, você quebra essas regras para que o cristianismo seja legítimo, às vezes, né? Às vezes você, para estar num tal momento na igreja, num tal momento, obrigatoriamente você precisa estar fazendo tal coisa, você deixa de ajudar o irmãozinho que estava no meio do caminho entre a sua casa e a igreja, porque eu preciso estar lá. Não, liga e fala, eu não sou, né? Eu não sou a pessoa mais essencial ali dentro, alguém pode cobrir o meu trabalho ali, enquanto eu vou ajudar emergencialmente alguém. Então, a religiosidade pode impedir que você haja de uma forma legítima como cristão. Você ajudar alguém no momento de urgência, talvez vai ganhar a vida, vai ganhar aquele irmãozinho, aquele novo irmãozinho ali, né, para Cristo. Mas não, eu tenho que estar lá, e abandona ele, vai para a igreja. E ele fala, puxa, ele me largou aqui, ele foi para a igreja. Não quero ir para essa igreja, não. Eu não, sabe? Então, muito cuidado no obedecer às doutrinas e abandonar o que Cristo falou, às vezes, né? Então, são dois contrapontos perigosos, né? É. Então, vamos ver. Amém. Deixa o meu dedinho aqui, ó. Amém. Interessante que o objetivo maior dos judaizantes qual era? Era de diminuir a reputação dos apóstolos, porque a igreja estava crescendo muito. Então, estava tentando de todas as formas para diminuir. E uma das coisas que estavam tentando diminuir, o que eles falavam, é que os novos convertidos, né, deveriam aderir à lei. Então, ali estava a luta que estavam passando. Tudo isso aí que estavam tentando fazer para diminuir, né, a reputação dos apóstolos, que estava crescendo muito naquela área. Então, eles pensavam, vamos diminuir como? Eles não aceitam a lei, porque agora é pela graça. Então, vamos falar o quê? Olha que vocês estão se convertendo, vocês têm que cumprir a lei. Então, essa que era a grande luta que eles estavam passando, os apóstolos. Amém. Amém. Então, vamos lá, vamos ler, pessoal. Ó, versículo 1, primeiro bloquinho aqui é a saudação, né? Vamos ler aqui, ó. Versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o interessante aqui na saudação. Bom, nós temos um critério, né? Naquela época, nas cartas também existe esse critério, como é que um modelo, né? Quando você começa uma saudação, né? Então, aqui Paulo poderia ser muito simples, mas ele já vai na saudação, ele já põe uns parênteses aqui, já para deixar claro o que vem pela frente. Porque ele poderia muito bem, aqui na saudação, falar só assim: eu, fulano, me dirigindo a você, te dou graça e paz do nosso Senhor. Essa é a saudação.
saudação. E a gente também, né, quando um encontra o outro, né, a gente fala Pai do Senhor, ou saúda, né? Olá, como você está? Tudo bem? Só isso. Aqui, só que na carta, né, você tem que falar quem é que está escrevendo e a quem se destina. Então, toda saudação é isso. Só que Paulo faz aqui um parêntese em cada um, né? Ele chega e fala assim, eu, Paulo, aí ele fala assim, apóstolo, ó, a gente já viu aqui, Paulo, apóstolo, então ele já vem reforçar algumas coisas. Eu, Paulo, apóstolo, e não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo. Ó, ainda antes de falar para quem ele está enviando a carta, ele fala, eu, isso, por intermédio de Jesus, que ressuscitou dos mortos. Então ele já vem falar, não sou eu, mas não sou eu, não é por parte de homem, que vai vir o escrito aqui para vocês, é por parte de Jesus, que ressuscitou, e meus companheiros também, porque ele estava junto ali com algumas pessoas, né? E meus companheiros, aí ele já falou dele, agora ele vai falar a igreja da Galácia, né? Ainda aí no versículo 2, as igrejas, eu envio graça a vós e paz. Aí ele não para, paz da parte de Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que o qual se entregou a si mesmo pelo nosso pecado, esse Jesus Cristo, que nos salvou, que já fez, né, o sacrifício pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, para nos libertar desse mundo e vindo segundo a vontade de Deus, a quem seja a glória dos séculos e séculos. Então ele fez 3 parênteses aqui só na introdução, só na saudação, ele falou, eu, já fez um parênteses, me dirijo a vocês, fulano citando, graça e paz do nosso Deus, e dá uma confirmada. Então só nessa saudação, ele já vem dizer para que veio. Fala, Edgar. Não, Marcelino, você vê que coisas, ele poderia falar só essa introdução e falar, e botar um ponto e falar, vocês estão bem? E acabar a carta ali. Porque, na verdade, em cima, no primeiro ali, ele já vem contando como nós devemos viver já hoje, né? Desarraigados do mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai, mas assim, ele vem falando de Jesus ali, né? Então ele já fala, faz parte do nosso Pai, Senhor Jesus, e aí Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para tirar, né, desse mundo, né, dessa situação. Então ele já conta já como devemos viver, não mais naquela lei, mas agora, né, pela graça. Então ele já inicia falando, né, o que é necessário para completar a carta. Então ele não vem com uma saudação como de costume nas outras cartas depois que ele vai fazer isso tudo, né? Mas ele vem ali especificamente para os judeus, né? Falando como viver agora, não mais na lei ali, né? Só na lei, mas agora na graça. Então é bem interessante, né? Ele já mudou. Na primeira carta ele faz um estilo de saudação, né? E aí na segunda e terceira, e aí ele vai nas próximas cartas, ele vem com a saudação tradicional dele, né? Normal, né? Mas ele foge do padrão nessa, que é porque é muito específica para os não-judeus e para os judeus, né? Já falando, olha, agora é assim, né? Agora estamos com Cristo, né? Porque ele tirou nossos pecados na cruz, né? Então ele já começa ali, né? É bem Como interessante. diria num linguajar, né, das nossas épocas aqui, ele já chega na voadora lá, logo da Ele já chega na voadora no peito do povo lá, derrubando tal, já, e fala agora... no primeiro bloquinho da saudação, ele já vem. Paulo não tinha essa, né, não tinha essas coisas, né? Ele já ia diretamente no fato mesmo para resolver. Mas então, é interessante, né? Interessante logo então, de cara, né? Logo de cara. Logo de cara. Então, quando a gente fala que no capítulo 1 e 2, ele vem dar um ênfase para o apostolado dele, ele já começou ali falando, ó, apóstolo, eu sou apóstolo, e não venho por parte de homens. Olha, então ele já vem falando, ó, não sou eu que estou falando, mas eu venho por intermédio de Jesus. Já vem Então nessa ele já começou voadora, né? falando, já Voadora começou a mesmo. defesa dele ali.
É. Aí, depois, quando ele vem falar de Jesus, que ele também já dá uma resumida no Evangelho. Então, ele fala, ó, também vou reforçar o Evangelho, o verdadeiro aqui nessa carta, né? Aí ele começa aqui, no versículo 6 para frente, né? Aí ele começa. Admira-me. Ó, tô vendo aqui o 6, tá bom? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Nesse bloquinho aqui, que ele fala, pô, me admira muito. Vocês estão indo muito rápido, mudando aí o entendimento daquilo que a gente pregou. Vocês me admira. Me admira porque foi muito rápido, vocês estão aí distorcendo o que eu já preguei para vocês, né? E aí ele fala que estão indo para outro evangelho, né? Aí ele falou, qual não é outro, senão aqueles que estão querendo perverter esse evangelho de Cristo. Eu queria até fazer um comentário aqui, que às vezes parece um pouco confuso, mas não é, gente. Quando ele fala, vocês já estão indo para outro evangelho, que não é outro, mas na origem mesmo das palavras, são dois outros com sentimentos, com significados diferentes. Vou dar um exemplo bem, bem claro, para a gente mesmo, né? Quando você fala assim, outro, dá a impressão de outra coisa. Ou às vezes a gente fala outro, mas dá a impressão da mesma coisa, só que mais um, né? Então, eu vou pegar um outro prato, vou comer, porque eu não gostei desse, vou pegar um outro prato. Ah, eu vou pegar um outro, porque estava muito bom, vou pegar um outro. Né? Então, tem outro que é da mesma característica ou da mesma coisa, e tem outro que a gente fala que não é a mesma coisa, tá bom? É só por isso. Então, quando ele fala assim que chamou para outro evangelho, não que seja outra doutrina ou uma outra crença, não é isso. É o mesmo, só que distorcido, né? Então, ele falou que tem alguns que estão pervertendo algumas coisas aí que a gente vai ter que ajustar, tá bom? É mais nessa questão mesmo. E aí, e ele fala que, pô, tem alguns aí querendo perverter o evangelho, né, de Cristo. E qualquer coisa que vá além do que a gente já falou, que seja anátema, que seja, no caso aqui, amaldiçoado, ou é o contrário, é ignorado, é outra coisa, seja rejeitado. Não é. O que vai além da palavra. Por isso que a gente fala muito aqui sobre a gente entender bem a palavra, para a gente não pegar essas distorções que podem vir ao longo do tempo, vem modificando, vem alterando, vem desviando, e aí a gente chega lá na frente com umas ideias já diferentes do que está na palavra, vai se acostumando com coisas erradas, aí lá na frente, quando você vai ver, já tá o outro mesmo. Né? Marcelino, Ligar? só para colocar anátema, às vezes que é uma palavra meio estranha, né? A gente ouve muito aí, nós estamos ouvindo, mas o anátema, se você for pegar do original grego, você vai ter o ana, que seria lado, de lado, ana de lado, e junto com o titeme, que é o tema, que seria colocar. Tema, colocar um tema, você colocar, o que você coloca quando você coloca um tema? Você propõe alguma coisa. Então, o ana de lado e tema, e titeme, ou tema de colocar. Então, colocar de lado. Então, seja colocado de lado, vamos dizer assim, seja Rejeitado, né? rejeitado por você. Então, o que foi está fora da palavra original. Então, foi colocada de lado, paralelo ali àquilo que está original. Então, você tem ali o original e essa palavra anátema do lado. Então, ela concorre com o original. Então, ela atrapalha o original. Então, o ana
e o titeme, né, o tema, colocar de lado. Então, seja colocado de lado, né, seja anátema. É uma palavra que não pertence desse original. Então, seria, quando você lembrar, anátema, colocar de lado, né? Muito bom. E aí também uma coisa interessante, né? Quando o Paulo ele escreve aqui, mas mesmo que veio um anjo, né? Vem do céu e ele vai pregar algum evangelho, isso também também tem que ser deixado de lado. Ele está querendo dizer aqui o seguinte, que já o que está escrito. Não vai ter mais profecias, ou não vai ter mais palavras, não tem mais nada para vir para a gente aprender. O que tá aqui é suficiente. Então, alguém vem contar uma história dizendo, mas eu vi, né, veio um anjo aqui, me clareou as ideias e eu vi que... Não tem mais isso. Não vai ter mais profecias que vão modificar o nosso entendimento da palavra. Não adianta. O que está escrito, está escrito. Não adianta. Não vamos querer inventar nada além do que já foi escrito. É nesse sentido. Senão, começar a criar alguma coisa nova, porque teve sonhos ou teve visões que vai criar novas coisas que seja diferente do que está aqui, vai ser colocar de lado. A gente continua tendo profecias, revelações, tal, mas está tudo coerente com a palavra. Paulo quer dizer que se não tiver aqui, esquece. Não adianta falar que você recebeu isso ou recebeu aquilo, não. O que está aqui é o que vale. Alguém quer comentar alguma coisa antes de continuarmos a leitura? Edgar? Desculpa a insistência, estou interrompendo, mas é que você falou sobre essa questão de colocar textos, enxertar textos, né? Precisamos tomar cuidado também. Existem seriados e filmes aí que estão aí em moda. Sim. Tem um aí que está bem em moda, em que uma pessoa esses dias me falou, a filha de Jairo se chamava Débora. Aí eu falei, puxa, se chamava Débora, eu não lembro disso nos textos. Eu li os textos, reli, perguntei com a Rose aqui, vi, não está escrito lá. E essa pessoa falou que estava na Bíblia. Eu falei, não é possível, eu não estou lendo a mesma Bíblia, não é possível isso. E aí, disse que alguém escreveu nesse seriado e chamava a filha de Jairo de Débora. E aí essa pessoa está anunciando como está lá na Bíblia, que a filha de Jairo, Débora, levantou e sabe, não, muito cuidado, né? Muito cuidado. Eu li ontem alguma coisa que também tem um seriado aí, também famoso, que um filme, um seriado, que fala que Lucas tinha uma doença lá, um problema, uma dificuldade. Também não é bíblico, e também é especulativo, e também acaba virando texto bíblico, sabe, assim? Então, muito cuidado com essas coisas, porque às vezes a pessoa assiste, vê lá no filme, no seriado, tal, e aí você fala, ele fez isso, não está na Bíblia. Então é uma suposição, talvez um historiador que buscou alguma informação. Então, muito cuidado, porque na hora de evangelizar, você tem que evangelizar baseado na palavra, né, na essência, no que está ali. Nós já temos 3.000 páginas de Bíblia, 4 dependendo da Bíblia, 6.000 dependendo da Bíblia, né, para buscar informações. Por que buscar, além das 6.000 páginas, você ir buscar mais 1.000 em outros lugares? Sabe? Se a gente se ater à Bíblia, já tem muita coisa para ver. E vai faltar tempo, então possivelmente não vamos conseguir analisar toda a Bíblia na essência. Aí a pessoa vai e pega de um filme, pega de um seriado, pega de um livro, pega de um autor, pega de um estudioso, tal. Vamos nos ater à Bíblia que já tem sobrando texto para estudar, né? Então, muito cuidado ao comentário que você viu num seriado, no filme, mesmo que bem feito, mesmo que muito bonito, mesmo que emocionante, mesmo que... Muito cuidado, né? Sim, e aí, só complementando, importante isso. Então, quando fala de Lucas, aí que você falou de Lucas, né? Realmente, o pessoal fica estudando, comentando e elucubrando, né? Falaram que era Eu já vi, autismo, alguma coisa assim. eu já vi isso daí também, Cuidado com isso, porque isso. não é bíblico, não é bíblico. O pessoal estuda, é normal estudar, e às vezes tira algumas conclusões que não está na Bíblia. Então, por exemplo,
mas Lucas, ele não, a gente, analisando aqui, não é ele que estava escrevendo, alguém estava escrevendo para ele, né? Mas as evidências são de que foi ele que comandou, tal. Mas por que será que ele não estava ele escrevendo, pediu para outro, né? Será que, mas é que ele já estava, né, bom, vendo aqui a idade dele, já era alto, pode ser que ele não enxergava direito. Então, será que ele tinha um problema na visão, né? Pode ser que não, que ele tenha um problema na visão, então ele não enxergava direito, pedia para outro. Aí já começa, um conta para o outro, vai para o outro. Outro vai falar, então ele tinha um problema de saúde, então ele não podia escrever, e quem escrevia era outro. Nada disso está na Bíblia, né? Nada disso está na Bíblia, e a gente precisa ficar atento, né? E também tem muita coisa que não importa e não precisa estar lá. Qual o grau de Porque não faz importância? diferença O se grau de alguém... importância, não é? Não tem... às vezes as pessoas ficam discutindo algum detalhe que não tem relevância, e se não está na Bíblia é porque não tem relevância, e ela é suficiente para o entendimento. A agulha que passava o cabelo era uma agulha de fazer de tricô, de crochê, agulha industrial, agulha de fazer de costurar a camisa. Como é que é? Mas, meu Deus, tinha 5.000 camelos ou os 4.800? Isso vai alterar o sentido do texto? Não. Exatamente. O sentido do texto já foi entendido. Não fica procurando alguma coisa de novidade no ovo. O ovo é ovo, né? Isso mesmo. Então, por isso que esses versículos aqui vêm chamar a gente atenção para isso. Mas vamos em frente, senão a gente não vamos segue. A Rose já está falando, vamos seguir. Olha ela falando lá. Alguém quer falar aí? Alguém quer falar? E aí, versículo 10 para frente, ó. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, né, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Olha só, aqui Paulo já está falando, né? A gente comentou algumas coisas aqui importantes. Então, Paulo já está falando. Ele não está vindo tentar convencer ou agradar homens. Ele não vai vir querer fazer, que nem muitas igrejas às vezes faz, né? Tenta um apelo, né? Conhecendo os homens, você vai com uma conversinha, um apelo que vai ser chamativo. Isso tem influência, né? Claro, a gente sabe. Tem igrejas que querem ir lá ficar de bem com algumas coisas e você vai lá e tenta agradar ali para chamar o pessoal. Não, não é isso. Ele falou que não é a homem que ele tem que agradar. É a Jesus. É a Deus. Ele tem que fazer o trabalho dele. Então, e ele fala que o que ele está trazendo aqui não é segundo o homem. Então, ele não vai vir aqui agradar ou contar uma... pode vir aqui, que aqui é bacana e tal. Não é isso. Eu recebi a revelação de Jesus. Não foi que eu aprendi com alguém e estou trazendo o evangelho. Não é isso. Eu tive uma revelação de Jesus e agora eu estou trazendo o evangelho genuíno de Cristo. E ainda ele está falando, vocês lembram como eu era? Eu era um judeu, eu perseguia a igreja. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, quem melhor que eu vai ter essa credibilidade depois de conversar, de ter a revelação de Jesus, né? E Deus me escolheu para fazer isso. Então, como é que eu não vou ter essa credencial, né? E ele falou assim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Tenho que ir rápido, sem ficar, sabe, com mimimi. Eu tenho que ir rápido trazer a obra. Eu tenho que logo levar o evangelho.
Então, eu não fui lá, eu não fiquei lá com os apóstolos, reunindo, fazendo umas conversas, fazendo entendimento, não. Vocês nem, mais para frente a gente vai ver, vocês nem me viam direito com os apóstolos, os 12 lá. Por quê? Eu recebi uma encomenda direta de Jesus e estou indo entregar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi alguém? Não. Alguém abriu? Eu. Não. O Gary, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Assim, você falou aí, tá me escutando? Tá bom. Agora eu não lembro o nome de um filme que eu assisti, que eu procuro assistir algumas coisas, mas tem coisas que eu não assisto. E que se você levasse a fundo aquele filme, não era série, um filme. O pastor daquela igreja lá, o que está escrito na Bíblia não é aquilo que ele pregou. Ainda bem que eu não vou falar para você que eu sou uma estudiosa aqui, mas a gente está sempre na igreja, sempre aprendendo. Não tinha lógica o que ele falava no filme. Não tinha lógica. Ele desvirtuava totalmente a Bíblia. Então, que nem você está falando, tem que tomar cuidado tanto com filmes e com igreja também, que hoje em dia prega, que nem o Edgar falou, que eles mais pregam coisas assim do que prega a palavra. Então, eu pelo menos não fico andando de igreja em igreja, eu não vou. Eu vou na nossa igreja, se a gente é convidado para ir na primeira renovada lá, fazer um louvor, eu vou. Mas são igrejas que a gente conhece, entendeu? Igrejas que a gente participa. Agora, ficar andando por causa de revelação, a gente só bate a cabeça. Você tem toda a razão, por isso que é bom. Eu fiquei um tempo sem assistir a escola, mas a gente não pode deixar, porque que nem vocês estão falando aí, é verdade. Eles distorcem totalmente o evangelho. Depois eu vou pegar o nome desse filme e vou passar para vocês no domingo. Distorce completamente o evangelho. E quem não tem a cabeça boa, acha que aquilo lá tá certo. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, que nem vocês falaram. Porque tem coisas que prega aí que a gente, nossa, essas que a gente vê na televisão, eu nem ponho, sabe? Eu pulo, porque essas igrejas, não tô falando mal, né? Tô falando que não confere com o que a gente vive no evangelho, né? No que Paulo tá falando aqui, você não vive aquilo que eles falam. Por isso que é verdade, tem que tomar muito cuidado quando assiste um filme e passa para as pessoas, assiste aquele filme, porque aquele filme é bom. Precisa tomar cuidado. Precisa pessoas que nem vocês assim assistirem, pastor, assistir tudo e falar pra gente. Não é ir assistir no filme, vai assistir aquele filme, que é ótimo. Não, tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Porque a pessoa distorce tudo. Vou pegar o nome do filme e vou falar para vocês no domingo que vem. Tá bom? Então, eu vou aqui agora, só vou terminar de ler aqui, terminar o capítulo 1, que ele está só confirmando isso que a gente está falando. Vou ler aqui do versículo 18 até o 24, e aqui encerra o capítulo 1, né? Então, ele está falando aqui no 18. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi os outros apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eles que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, só está confirmando aqui, né, no encerramento do capítulo 1, então Paulo está confirmando que ele está falando aqui, né, que decorreu 3 anos até ele ir para Jerusalém. Quer dizer que o pessoal não conhecia ele lá de vista, por quê? Porque ele está falando, eu não estava lá junto com os apóstolos, a gente não ficou lá, né, tentando organizar alguma coisa para levar o evangelho. Não, na hora que eu recebi, já tinha a missão, já fui. Só fui depois de 3 anos lá para Jerusalém. Então vocês, né, porque eles estavam questionando Paulo de não ser um dos 12, mas porque ele tinha uma missão muito clara e ele teve, sim, um encontro com Cristo, né? E ainda ele fala, vocês não estavam me vendo porque eu não estava lá, mas vocês ouviram falar de mim, de que eu era um perseguidor e eu mudei. E agora, né, eles glorificam a Deus por causa dele. Então ele está completando aqui no capítulo 1, como eu falei,
Paulo está falando, mostrando as suas credenciais, né, de forma muito contundente. Então, esse primeiro capítulo aqui foi muito legal. Pastor, quer falar alguma coisa? O Edgar, antes de fazer aqui, a gente tem o quê? 5 minutos? 6? Já posso encerrar? Já, né? Porque aqui a gente encerra o primeiro capítulo, aí depois a gente começa a ler o segundo, domingo que vem. Bom, então, aqui o que nós podemos aprender nesse texto, né? Que é tão importante, né? Então, nós aprendemos que lá existiam várias igrejas, né? Não é? E essas igrejas, os judaizantes estavam colocando na mente das pessoas sobre a lei. E Paulo chega com uma novidade para eles, que é pela graça. Então, mas é interessante que Paulo fala, e também Paulo, ele faz uma comparação, que, olha, eu fui o quê? Sou enviado de Deus, eu fui chamado a convicção, que eu acho muito interessante. Ninguém falou, não, eu fui chamado por Deus, por Deus. Então, Paulo dá uma palavra muito assim, forte e convicta daquilo que ele estava falando. Nós também temos que ter essa palavra, porque Deus nos chamou para isso. Você é uma mulher, um homem de Deus. Existem muitas coisas que o inimigo tenta colocar na mente das pessoas e essa pessoa tenta trazer para nós. E, às vezes é pessoa até mesmo da nossa família, né? E pode ser até pessoas que você considera que é uma bênção. Então, em tudo, nós temos que tomar muito cuidado, temos que ficar na palavra. Porque hoje você pode ver que tudo pode. Não estou pregando doutrina, mas tem igreja que tudo pode. E tem, não julgando, mas tem muitas igrejas o quê? Que tenta agradar o homem, não a Deus. Por quê? Não, porque se eu for falar isso, ele vai sair da igreja. Se eu for falar aquilo, ele vai sair da igreja. E fica retendo a palavra de Deus. Aí faz de tudo só para agradar o homem. Aquilo que a Helena falou também, a preocupação nossa, né? E também como pastor, é de começar a visitar igrejas. Porque você não sabe o que vai acontecer lá, qual é o pensamento, não julgando ninguém, evidente. Então, nós temos que tomar cuidado. A nossa igreja dá total liberdade para você glorificar, para você louvar. É uma igreja que ora, uma igreja que crê na palavra total de Deus, crê nos dons espirituais, crê que Deus salva, mas Deus liberta, Deus cura. Então, tem pessoas que não sei porquê, tentam ir para outro lugar. Se for para ir em outra igreja, para crescer espiritualmente, glória a Deus, amém, porque a nossa igreja não é a igreja que salva só ela, não, porque salva é Jesus. Mas tem igreja por um motivo ou outro, sai da igreja, né? Sai da igreja, agora eu fico pensando, mas por que sai? Né? Então, a preocupação da igreja, nós como pastor, não querer considerar que a nossa igreja é melhor de jeito nenhum, melhor é só Jesus, né? Mas nós temos que estar preocupados. E Paulo estava enfrentando maior luta era com aquele que trazia a lei. Por quê? Eles pegavam, olha, mas os seus pais, de onde que vieram? Não era da lei? Olha só, eles não guardavam a lei, por que vocês não estão guardando? Agora chega esse Paulo falando agora que, fala aqui, você tem que crer que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Mas você tem que guardar a lei. Então, não era fácil para eles aceitarem também a palavra de Paulo. Mas é que Paulo, a palavra dele, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser a nossa palavra. Palavra de poder. E quando a palavra é de poder, é palavra transformadora, que transforma a mente das pessoas. Então, louvo a Deus por isso, né? E essa é a passagem que mostra a sua total independência. Tem um comentário aqui que fala, Paulo está mostrando a sua independência em relação aos 12 também. Falou, olha, mas Pedro, mas eu estou falando em nome do Senhor, Deus me trouxe aqui para falar. Pedro é uma bênção, mas Deus me trouxe aqui para falar que não é sobre a lei, mas sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Amém. E hoje nós vamos ter o culto de adoração ao Senhor e vamos estar lá louvando a Deus, né? É uma das coisas que, para mim, domingo,
Tem pessoa que guarda o sábado, né? Eu guardo muito domingo. Para mim, domingo é leitura bíblica e é oração. E se eu não for um domingo na igreja, meu Jesus da glória, já aconteceu comigo em outros lugares, mas eu procurei uma igreja. Aí, interessante, procurei uma igreja, era no domingo, não tinha ninguém, fui encontrando uma igreja totalmente diferente da nossa, mas eu fui lá. Que alguma coisa eu aprendi também lá. Então, domingo é do Senhor. Espero vocês lá no culto. Pai amado, quero te louvar, quero te agradecer por esse ensinamento tão importante para a nossa vida espiritual. Pai amado, desperta pessoas, Pai amado, homens, mulheres, para se interessar na tua palavra e na escola bíblica dominical, onde nós aprendemos tanta coisa importante. Agora, Pai, nos ajude a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. E abençoe também o culto de hoje à noite, para que seja um derramar do teu Espírito sobre todos que estarão lá. Obrigado por tudo. Abençoe os nossos professores e todos que estão participando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. 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 A benção.